da crucificação, um pouco, alguns meses só. A Bíblia diz que Jesus estava passeando no templo. Era a festa da dedicação. A festa da dedicação nada mais era que não era uma festa que a gente podia dizer sagrada, ordenada por Deus, mas era uma festa que a gente pode dizer como o dia de hoje. Deus não ordenou para que nós santificássemos a sexta-feira. Ordenou? Existe alguma coisa nas Sagradas Escrituras para isso? E o Natal? Deus ordenou o Natal? Não tem. A festa da dedicação é basicamente isso também. Então deve ter acontecido algum evento para que tornasse esse dia um dia dedicado. E o que era a festa da dedicação? Era que quando o templo foi destruído, o templo foi dedicado novamente quando teve a segunda reconstrução. E poderia ter sido esse dia de dedicação ao povo para celebrar a reconstrução do templo novamente. Só que isso não é verdade. O fato é que o segundo templo foi reedificado e os anos se passaram e o Império Grego entrou, se apossou daquela região. O Império Grego foi desfeito, assim foi desfacelado em alguns dos seus generais depois da morte do Alexandre Grande. E um dos generais dele, Antíoco Epifânio, se tornou, vamos dizer assim, o rei daquela área da região da Palestina, onde estava o templo. E eles tinham extremamente ódio para com os judeus e para com as atividades da religião judaica. De maneira que esse homem, ele é colocado dentro da própria figura de Daniel, na profecia, como se fosse um anticristo realmente. Ele entrou, destruiu o templo, colocou um sacrifício de porcos no templo e ele arruinou o templo completamente, tornando ele praticamente imundo. Só que nesse período, os judeus ficaram tão revoltados com essa atitude desse imperador, que existe um livro chamado Macabeus que conta a história dessa parte. É um livro sagrado para a Igreja Católica, mas para nós é um livro apenas histórico, é um apócrifo, como a gente chama, mas ele serve como base de historicidade, ou seja, a gente consegue entender o que aconteceu nesse tempo em que isso aconteceu. E esses judeus chamados de Macabeus, que era uma família, eles resolveram invadir, destruir e lutar contra o Império Grego, e eles conseguiram vencer, limparam o templo e dedicaram novamente. Por isso essa é a festa da dedicação. A festa da dedicação é exatamente nesse ponto em que os judeus celebram novamente a purificação do templo. O templo foi novamente aberto as portas para oferecer o sacrifício ao Deus vivo, depois deles expulsarem todo tipo de idolatria que havia impregnado pelo Antíoco Epifânio. Nesse tempo de festa de dedicação em que Jesus estava passeando pelo Pórtico de Salomão, a Bíblia diz claramente assim mesmo que os judeus perguntaram para ele uma coisa muito séria. Ele disse: até quando você vai deixar o nosso coração em suspense? Até quando a gente vai ficar sem saber se realmente tu és o Cristo ou tu não és? Até quando? Me diz para mim, diga para nós, todos nós, assim, nós precisamos saber se você é o Cristo ou não é. E então Jesus ele responde assim mesmo, de maneira bem clara: eu já disse isso para vocês, eu já respondi essa pergunta, mas vocês não conseguem acreditar. E aí ele responde com um argumento: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam o meu respeito, ou seja, as obras que eu tenho realizado no meio de vocês. E que obras são essas? Cegos sendo curados, os paralíticos sendo levantados, mortos ressuscitados, os leprosos purificados. Todas essas grandes obras testificam que Deus, eu estou fazendo em nome do Pai, e essas obras testificam que eu sou o Filho dele. Mas vocês não querem acreditar. E aí então ele diz: vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não acreditam, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e acreditam. E eu vou dizer mais: essas minhas ovelhas que estão ouvindo a minha voz, eu dou a vida eterna a elas, e elas jamais perecerão, ninguém vai poder tirar elas da minha mão, porque aquilo que o Pai me deu, porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então ele faz um argumento muito precioso, que ele diz: eu e o Pai somos um. Quando ele diz que eu e o Pai somos um, os judeus agora novamente eles pegam em pedra. É a segunda vez que os judeus vão pegar em pedras no templo para apedrejar Jesus.
E eles pegaram em pedra e começaram a atirar em Jesus. E aí, então Jesus disse: tenho mostrado para vocês muitas boas obras. Qual dessas boas obras vocês estão me apedrejando? Então os judeus disseram assim mesmo: a gente não te apedreja por nenhuma dessas obras, porque tu cura o paralítico, abre os olhos dos cegos, levanta os paralíticos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. A gente não está te apedrejando por nenhuma delas, mas porque tu, sendo homem, tu te fazes Deus a ti mesmo. E aí, então Jesus, ele diz uma palavra que muitas vezes a gente não compreende. E ele diz: não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses. Salmo 84 diz isso. Essa palavra sois deuses é no plural e significa Elohim no hebraico. Elohim é a palavra para se declarar Deus, e um Deus que a gente pode dizer não de uma unidade simples, mas de uma unidade composta. É o mesmo Elohim que é dito em Gênesis capítulo 1, e Deus criou os céus e a terra, é essa palavra Elohim. E essa mesma palavra Elohim é dito nesse Salmo 84, quando Deus está dizendo que os juízes em que Ele colocou para trazer o tribunal e a justiça para o meio do povo, que deveriam ser julgados, Deus está chamando esses juízes de deuses. A mesma palavra para juiz e para deuses e para Deus é essa palavra Elohim. E essa palavra, Deus está dizendo que eles são deuses, porque Deus está dizendo exatamente isso: o juízo e a justiça procede somente de Deus. Então, quando um homem exerce a justiça e o juízo dentro de um tribunal, é como se ele fosse o próprio Deus. E aqui ele está dizendo exatamente isso: na vossa lei está escrito, sois deuses. E aí então Jesus, ele continua dizendo: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e ele diz uma palavra séria, e a Escritura não pode falhar. Então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. O que Cristo está dizendo? Ele disse que Deus, ele não julga ninguém, mas deu todo o juízo a quem? Ao Filho. A Bíblia diz claramente que Jesus disse que o Deus não está julgando ninguém, mas Ele deu todo o juízo na mão do Filho. O que Cristo está montando o seu raciocínio era para que as pessoas entendessem que Ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, a quem todos os homens haverão de prestar contas, e Ele haverá de julgar pelo crivo dele, pelo padrão dele, pela justiça dele, por algo que os homens não podem ser de forma nenhuma desculpados. Então, que Cristo está apontando para nós, não somente que Ele é o divino, mas também que o juízo está sob suas mãos, e que o Pai, que deveria julgar todo mundo, Ele tirou esse julgamento e entregou para que o Filho fizesse esse julgamento. Por isso o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que até agora ele pede, o evangelho está sendo proclamado para que as pessoas verdadeiramente se arrependam, estejam eles em qualquer lugar, porque Deus não está levando em consideração o tempo da ignorância, daquilo que eles não sabem, mas Ele decretou um dia em que haverá de julgar todos os homens por aquele que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, ou seja, Deus vai julgar os homens por meio de Cristo Jesus. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque essa palavra, ela tem uma citação muito clara. Ela diz: a Escritura não pode falhar. Quando Cristo está dizendo essa citação, Ele está dizendo que tudo que está na Escritura, irmãos, tudo nunca vai falhar. Eu posso falhar, você vai falhar, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu neto, o seu patrão, o seu empregado, todo mundo falha, irmão. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todo mundo falha. Até os cientistas falham, o tempo falha. A Bíblia diz até que Jesus chegou ao ponto de dizer: ainda que os céus e a terra passem, a minha palavra não vai passar, porque ela tem de se cumprir. Não tem nada mais do que absoluto e firme do que a própria palavra de Deus. E quando Cristo está falando sobre a dedicação do templo, e Ele fez essa pergunta, ou melhor dizendo, fizeram essa pergunta no dia da dedicação, há um ponto importante para a gente entender, porque em Cristo Jesus Ele se tornou o nosso templo. E é isso que nesta tarde eu queria conversar com vocês. A Bíblia diz em João capítulo número 19, quando Cristo foi crucificado,
No dia em que ele foi crucificado, a Bíblia declara que ele foi crucificado pela decisão de um grupo inteiro. Não foi só o sumo sacerdote ou os sacerdotes. Foram todos os líderes da nação, foi o povo, e foi até mesmo o imperador romano, na pessoa do Pôncio Pilatos. Os seus inimigos se reconciliaram na crucificação, que eram Herodes e Pilatos, que estavam brigados, e no dia em que Cristo foi julgado, Pilatos entendeu que ele era da Galiléia, e Herodes estava para oferecer sacrifício na Páscoa. Ele enviou ao palácio de Herodes, ali mesmo em Jerusalém: não, leva ele para Herodes, porque ele é da jurisdição de Herodes, já que Jesus é da Galiléia, então ele que trate disso. Enviaram Jesus para Herodes. Herodes fez algumas perguntas, Jesus ficou calado durante todo o tempo. Aí ele mandou Jesus de volta para Pôncio Pilatos. Agora, Pôncio Pilatos tinha que tomar uma decisão, e ele tomou a decisão, e a Bíblia diz que esses dois fizeram as pazes no dia da crucificação de Cristo, no dia do seu julgamento. Então a gente tem o sumo sacerdote, temos os sacerdotes, temos líderes do povo, temos os escribas, temos todo o processo, a elite religiosa. Temos do outro lado toda a elite que a gente pode dizer governamental, do poder civil, Pilatos e Herodes. Ou seja, o Estado está aqui, a religião está aqui, e agora por final nós temos o povo. Um povo está aqui declarando que esse Cristo deveria morrer. E aí então, quando Cristo está morto, ou melhor dizendo, quando Cristo vai para a crucificação, a Bíblia diz claramente que ele na cruz foi crucificado, juntamente com ele outros dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a Bíblia declara que agora também os seus seguidores, alguns poucos, e aqui se pontua claramente as mulheres que seguiram Jesus durante todo o tempo, e dentre dessas mulheres havia apenas um dos apóstolos que estava no meio entre as mulheres, disfarçado, que a gente pode assim dizer que era João. E a Bíblia diz claramente que então quando Jesus foi e fizeram arruaça com eles, os soldados escarneceram e colocaram ele, despiram ele, rasgaram suas vestes, depois lançaram a sorte sobre sua túnica, tomaram sobre si, ficaram lá, e os soldados ficaram guardando, sentados, ficaram aguardando ou guardando aqueles homens até morrerem. Pois essa era a prática de uma crucificação. Ninguém poderia retirar nenhum prisioneiro ou nenhum sentenciado à cruz até que este houvesse morrido. Então por isso ficavam os guardas ali. Fato é que quando Jesus está na cruz, ele diz as suas 7 palavras, e uma das 7 palavras, ou algumas das 7 palavras, são escritas aqui no Evangelho de João. E essas 7 palavras eu queria mostrar alguma coisa que é importante para nós, como Jesus sendo o nosso templo. A Bíblia diz que João ele vai relatar assim, no verso 24: disseram pois uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, a túnica, para ver quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes sobre a minha túnica, lançaram sortes. Assim pois o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Essa é uma das palavras da cruz. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. O que eu quero mostrar para nós é que na crucificação de Cristo, todo mundo estava lá. Todo mundo estava lá. Estavam os que o odiavam, da religião, a elite. Estavam o Estado que odiava o Cristo. Estavam os seus seguidores que amavam a Cristo, principalmente as mulheres. Estavam os seus discípulos representados com os apóstolos, melhor dizendo, representados por João, na sua fraqueza, na sua miséria de incredulidade, na sua miséria de não conseguir seguir Cristo até o final. Estava ali representado. Estavam aqueles que nem participaram de nada, mas que já estavam sentenciados à morte, como um ladrão na direita e um ladrão à esquerda. Estavam os soldados, estavam todos. E sob essa perspectiva, amados, Cristo ele tem uma palavra para nos dar.
quando o Evangelho de João ele é introduzido no seu segundo capítulo, Jesus ele entra no templo e purifica o templo. E quando ele purifica o templo, é a primeira vez que ele vai purificar, e a segunda vez ele vai purificar no dia da sua morte, quase. Poucos dias antes da sua morte. E nessa primeira purificação, os judeus ficaram revoltados com Cristo. E quando ficaram revoltados, ele ainda não tinha toda a dimensão que ele tinha naquele tempo. Ainda no seu ministério não estava, que a gente pode dizer assim, no auge, no poder de grandes multidões, ainda não tinha. Mas ainda assim os judeus ficaram revoltados e não conseguiram fazer nada contra ele. E eles perguntaram, disse, que sinal é esse que tu fazes para fazer todas essas coisas que tu fizeste aqui, de purificar, jogar as coisas para o alto, quebrar tudo? Quem tu pensas que tu é? Mostra-nos um sinal. E Jesus disse, um sinal simples: destruam este templo e eu reedificarei em 3 dias. Então os judeus, os sacerdotes, os líderes ouviram aquela palavra, riram, zombaram e disseram: esse templo foi construído em mais de 446 anos. E tu queres que a gente acredite que a gente destruindo esse templo e tu vais edificar em apenas 3 dias? João, quando ele escreve isso, ele diz, olha, João, ele está escrevendo o Evangelho depois da morte e ressurreição de Cristo, muitos anos depois, que Cristo já estava no céu. Ele escreve dizendo assim mesmo: ninguém entendeu sua palavra, nós só viemos entender esta palavra quando ele morreu. E ele ressuscitou dentre dos mortos 3 dias. Então nós compreendemos que o que ele estava falando não era deste templo físico, mas do seu próprio corpo. Quando a gente começa a olhar o texto de João e a gente começa a entender um movimento que Deus está fazendo para entender, ou melhor dizendo, para trazer e abarcar todo este povo em um só corpo, em um só lugar, em que Deus pudesse se encontrar com este homem e este homem se encontrar com Deus completamente, a gente começa a ficar maravilhado com o tamanho do plano de Deus sobre as nossas vidas. Porque aqui Deus ele quer mostrar para nós exatamente isso. Durante todo o tempo da religião, irmão, durante todo o tempo, Deus só queria uma coisa: ter um encontro com o homem. Durante todo o tempo que Deus criou todo este universo e todas as coisas e criou por final o homem, Ele queria ter um encontro com o homem, e Ele separou no universo inteiro, nessa terra, um lugar especial que a gente chama o Jardim do Éden. E este Jardim do Éden foi o primeiro templo, o lugar em que Deus se encontrava com o homem. Não era o homem que se encontrava com Deus, mas Deus se encontrava com o homem. A Bíblia diz claramente que na virada do pôr do sol, na virada de cada dia, Deus descia para se encontrar com o homem. O Jardim do Éden foi o primeiro templo de Deus. Esse primeiro templo de Deus foi contaminado e por isso Deus expulsou este homem, se afastou deste homem. Agora não há mais um templo, um lugar lindo, um lugar belo, um lugar em que Deus pudesse se encontrar com o homem, um lugar aprazível. A partir de então Deus ele vai começar a ir até o homem, se encontrar com este homem e vai formar alguns lugares que a gente chama de lugares santos. Depois dessa manifestação, Deus tem uma outra manifestação, e é uma manifestação pontual com Jacó. A Bíblia é clara que Jacó está fugindo do seu irmão, da casa do seu pai, vai para a terra do seu tio, da parte da sua mãe, Labão, e ele nessa peregrinação, vindo só com uma trouxinha de roupa, ele vai e dorme. A Bíblia é clara que ele pega uma pedra e usa como travesseiro, e então ele tem um sonho, ele vê uma escada saindo da terra até o topo dos céus, e os anjos subindo e descendo. Então Deus fala com ele, fala para ele que é uma aliança que ele está fazendo, a mesma aliança que ele fez com Abraão, fez com o seu pai Isaac, e agora está fazendo com Jacó, a mesmíssima aliança. A Bíblia é clara que quando Jacó desperta, ele diz uma frase que é impressionante. Ele diz: que lugar terrível é esse que eu estou? Esse não é outro lugar senão a porta dos céus, a casa de Deus. Então ele faz um voto, e ele faz um voto dizendo assim mesmo: na pedra em que ele dormia, ele levantou uma coluna, e naquela coluna ele disse: essa aqui, nessa coluna, construirei a casa de Deus, um templo para Deus. Quando eu retornar e Deus me fizer verdadeiramente prosperar e me der pão para essa jornada e cumprir tudo isso,
eu entregarei o dízimo ao Senhor de tudo que eu tenho, e esta será uma casa. O que eu quero dizer é que quando Jacó ele tem aquele sonho, ele entende uma coisa, e ele troca o nome daquela cidade onde ele estava, que era de Luz, para Betel, e Betel significa casa de Deus ou templo de Deus. Este é um lugar terrível, eu não sabia, Deus estava aqui, essa aqui é a casa de Deus. O que eu quero dizer nesta tarde é que quando Jacó ele tem um sonho, Deus está encontrando com ele e está formando para ele, existe um lugar em que o homem tem que se encontrar comigo. Vou separar um lugar em que o homem deve se encontrar comigo. Esse homem, embora nem saiba que exista esse lugar, ele vai se encontrar comigo. Então a história avança dentro do processo de progressividade da revelação das Escrituras, e Deus ele manifesta-se mais uma vez em um monte chamado Monte Sinai, que se torna a casa de Deus. Por um ano o povo de Israel ele está na casa de Deus, ali no Monte Sinai, vendo Deus. Mas naquele mesmo ano em que Israel sai da terra do Egito e fica naquele monte durante um ano, um Monte Sinai, ouvindo Deus, falando com Deus, Deus também pede que agora Israel vá embora e vá assumir a terra prometida, vá tomar posse da terra prometida. E naquela terra prometida, Deus disse uma coisa para eles: vamos fazer um tabernáculo, porque eu passarei a andar no meio do povo de Israel. Um tabernáculo, uma tenda, e essa tenda nada mais é do que o comprimento dela era o dobro da sua largura. Isso significava dizer que a tenda, uma grande tenda, era dividida em dois compartimentos, um menor e um maior. E esse compartimento menor era um tamanho de um cubo, verdadeiramente um dado, era um quadrado perfeito, tanto de largura, quanto de comprimento, quanto da sua altura. Era perfeito, um perfeito cubo. E naquele lugar era chamado de Santo dos Santos, o lugar onde Deus deveria se encontrar com um sumo sacerdote uma vez por ano. E essa divisão entre esse lugar, esse cubo, e o restante da tenda, que era chamado de lugar santo, era dividido apenas por um véu. E esse véu, sabe o que estava dentro desse véu? Sabe o que havia nesse véu? Havia um bordado de tâmaras, de anjos, de florestas. Era como se Deus dissesse assim mesmo: lembrem-se do Jardim do Éden, o lugar onde eu encontrava com vocês. Então o véu, quando o sacerdote olhava para esse véu, era para que ele se lembrasse do Jardim do Éden, em que ele foi expulso, o homem, é onde Deus havia se encontrado, e que Deus havia colocado exatamente uma espada que separasse, que o homem não podia mais voltar ao Jardim do Éden. Assim também um véu separava este homem da verdadeira presença de Deus, daquele cubo, daquele quadrado. E então o homem entrava uma vez por ano, tudo escuro, e ele oferecia um sacrifício, e esse sacrifício com esse sangue derramava-se sobre o único lugar e o único objeto que havia, que era a arca. E em cima da arca que havia uma tampa, havia dois querubins voltados um para frente do outro, mas as suas faces eram voltadas para baixo, para a arca, para que os homens olhassem a santidade de Deus. E dali, do meio dos querubins, Deus falava a este homem, falava uma única coisa: ou tu estás perdoados, ou você está aniquilado. A morte de um sumo sacerdote significava que Deus não aceitou o sacrifício. A vida daquele homem era ímpia e não merecia o perdão de Deus. E quando Deus declarava isso, toda a nação estava morta em seus delitos e pecados. Mas toda vez que Deus o aceitava, não somente o sumo sacerdote era perdoado, os seus pecados, da sua família e de toda a nação era perdoado. Então era limpo de novo, aquela tenda, ou melhor dizendo, aquele véu era retirado e um novo véu era colocado no seu lugar. Isso uma vez por ano. Esse véu, enquanto se levantava, significava dizer que nenhum dos sacrifícios que eram trazidos até a presença de Deus eram válidos. Porque se fossem válidos, aquele véu havia sido rompido e o homem podia entrar novamente na presença de Deus, ou seja, novamente no Jardim do Éden ele entrava com o homem. Fato é que então esse tabernáculo peregrinou durante o deserto. Ele não era mais um lugar fixo, era um lugar móvel, se movia, entrou na terra prometida, o tabernáculo estava lá, se moveu em alguns lugares, em algumas partes, ficou por até certo tempo, até que chegou o tempo em que Salomão, ele edifica um lugar, um templo fixo para Deus. O lugar com as mesmas medidas que Deus havia dado no tabernáculo por mão de Moisés, agora Deus estava dando um mesmo projeto pela mão de Davi, que Davi entregou a Salomão, para que Salomão construísse sob as mesmas medidas.
e especificações que Deus determinou. E então aquele templo foi construído, um templo glorioso, um templo maravilhoso, onde novamente havia uma parte, um cubo, um quadrado, em que estava somente a arca, e o véu continuava sendo posto. Embora o templo fosse grande, Deus disse uma palavra: eu olharei para essa casa, eu vigiarei por essa casa, meus olhos estarão ela dia e noite, toda oração que você fizer neste lugar eu ouvirei e darei. Tudo isso era referente àquilo que Cristo haveria de fazer e aquilo que Cristo haveria de ser. O templo nada mais é do que um lugar em que Deus e o homem se encontram. É isso. Só que tem um detalhe: nem todo mundo tem direito a entrar no templo, nem todo mundo tem direito de ir até o templo. Tudo estava fechado. Havia somente um homem verdadeiramente que era capaz de entrar por entre aquela cortina e passar por aquela cortina, e era só uma vez por ano, e esse homem tinha que fazer isso todo ano, e ele todo ano parecia que verdadeiramente ele não podia de forma alguma cumprir com os requisitos que Deus estava estabelecendo, de maneira que a presença de Deus ainda estava ali, se a gente assim pode dizer, trancafiada. Deus quer se encontrar com o homem, mas o homem não tem condições de se encontrar com Deus santo, e permanecer na sua presença. Agora acontece uma coisa: quando Cristo ele entra nesta terra, ele entra sendo exatamente o Emanuel, o Deus conosco, e esse Deus conosco, ele passa a habitar num corpo de carne. E esse corpo de carne passou a andar entre os homens como se fosse realmente o tabernáculo, porque essa é a palavra que João descreve em João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que Cristo começou a andar nessa terra, ele começou a manifestar a glória de Deus, ele começou a manifestar as palavras de Deus, ele começou a manifestar o juízo de Deus. Não é à toa que João Batista escreve dizendo assim mesmo: haverá de vir um que é maior do que eu, e que eu não sou nem digno de desatar as correias de suas sandálias, mas eu digo que a este que há de vir. Eu quero dizer que o machado já está à raiz da árvore, e a sua pá está na sua mão. A árvore que não produz fruto ele vai cortar e vai lançar no fogo, e será um fogo inextinguível. O que João ele começa a dizer é que o juízo estava sobre esse filho, que ele vai testificar e vai testemunhar de que aqueles que não se encontrarem com ele, que ele é o templo, o verdadeiro templo, irão perecer. Esse Deus preparou todas as coisas para que um dia eu e você estivéssemos encontrando com ele num templo, porque foi isso que ele fez com o Jardim do Éden. Ele preparou toda a humanidade para se encontrar com ele naquele lugar, naquele jardim belo, e a humanidade fez o que era errado e se separou de Deus, e agora Deus novamente ele está introduzindo neste mundo escuro, perverso, pecaminoso, o próprio Filho, o tabernáculo ambulante de Deus, um tabernáculo vivo, a palavra viva andando entre nós. E essa palavra viva vai trazer duas coisas muito preciosas para nós. Primeiro, uma reconciliação entre mãe e filho, entre filho e mãe. E é interessante isso, porque João não é filho de Maria, e nem Maria é mãe de João. Mas em Cristo, na cruz, nós começamos a entrar entre relações que são infinitamente maiores que do nosso sangue. Tratamos irmãos como pai, irmãos como filhos, irmãos como mães, irmãos como filhas, irmãos com irmãos. Se Cristo é o templo, se Cristo é a nossa oferta, Ele precisa de um altar. Todo templo tem que ter um altar para se encontrar com Deus, porque foi Deus que determinou que um altar fosse feito por causa dos pecados dos homens. Deveria de haver um sacrifício para que então esse templo fosse novamente aquilo que ele sempre deveria ser: um encontro com Deus sem culpa, sem mancha, sem mácula, um encontro verdadeiramente de núpcias, de amor entre um homem e Deus, entre Deus e o homem. A cruz se torna o altar de Cristo.
E aqui é o que é o mais importante para nós entendermos. Na cruz todas as pessoas estão. Todos estão diante da cruz. Toda a humanidade foi representada naquela cruz. Não é somente o Filho que está morrendo pela humanidade, ou por todos os pecadores, ou melhor ainda, por todos os eleitos. Toda a humanidade foi até o templo de Deus, foi até o altar de Deus e foi contemplar o Cristo. E cada um tem uma visão diferente desse templo, cada um tem uma visão diferente desse Cristo que está morto. Os sacerdotes disseram assim mesmo: desce tu, se tu és o Filho de Deus, desce e nós iremos acreditar em ti. Os romanos, os sacerdotes, no caso os soldados, blasfemavam e ridicularizavam o Cristo, porque eles representavam o Estado, zombando do Cristo. E não é isso que o Estado hoje faz e sempre fez: zombar da fé cristã, zombar do Cristo. Não é só zombar dos cristãos agora, não, é zombar literalmente do próprio Cristo. Os próprios que são condenados, eles zombavam de Cristo. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda zombaram, até o momento em que o ladrão da direita disse: isso está errado, ele é justo e nós somos culpados. É justo a gente estar nessa condenação, mas esse homem não é. A Bíblia diz claramente que João então toma Maria e leva para sua casa, e daquele dia ela vive morando com ele. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. O livro do profeta Amós, ele diz uma referência, uma palavra tão bela que durante muitos anos eu não conseguia entender. E eu vim entender, eu acho que hoje, nesta manhã, nesta tarde quase. O profeta diz assim mesmo, que ele diz, uma profecia diz, que nos últimos dias eu enviarei uma fome tão grande que não é fome de pão. Enviaria uma sede tão grande que não seria de água, mas de ouvir a minha palavra. Nos últimos dias eu enviaria uma fome e sede sobre essa humanidade tão grande, que não seria de comer e nem de beber, mas de ouvir a minha palavra. Cristo, quando ele sobe a essa cruz, ele diz: tenho sede. E por que ele diz que eu tenho sede? Porque existe uma palavra, uma profecia, que era necessário que o Cristo, quando estivesse na cruz, tivesse sede, e quando ele pedisse água, haveriam de dar para ele vinagre em vez de água verdadeira. Vinagre, um entorpecente para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento, e Cristo rejeitou. Mas a palavra aqui, a ideia é que Cristo tinha em mente uma coisa: as Escrituras têm que se cumprir, toda a Escritura tem que se cumprir. E quando ele falou na dedicação que ele e o Pai eram um, e a palavra não pode falhar, ela não pode falhar, irmãos. Jamais pode falhar a palavra. Vocês vão ver muitas pessoas falharem no caminho de Cristo. Talvez você mesmo se pense e duvide de você, disse: será que eu já estou falhando? Será que eu já estou fraquejando? Eu quero mostrar uma coisa para ti. O templo de Deus, ele está diante de nós, e esse é o Cristo, e essa é a cruz, e todos nós, eu e você, estamos diante dessa cruz. Alguns de nós vão virar as costas para essa cruz, mesmo sabendo tudo o que sabem, mesmo sabendo, irmãos. Haverá alguns que vão ficar que nem até o final, e olhar para o Cristo morto e vão acreditar nele, vão pegar aqueles que estão sofrendo junto com ele e levarão para as suas casas, para estarem juntos, continuarem como irmãos. Alguns vão pegar de Cristo e vão dividir aquilo materialmente que a igreja produz. O que materialmente a igreja produz. E o que a igreja muitas vezes produz nada mais é do que, às vezes, muita prosperidade. Então vão fazer dela um negócio.
Vão dividir de alguma maneira, como se fosse uma herança de Cristo. Não importa, irmãos, todos nós estaremos diante dessa cruz, porque todos nós, ali o Cristo é o seu templo, e o templo de Deus, onde eu e você nos encontramos com Deus, naquele altar. E quando ele toma daquilo e ele rejeita aquilo, ele disse: está consumado. A palavra nunca vai falhar, amados. Todos nós estaremos diante da cruz, mas cada um vai ter um objetivo diferente nessa cruz. Vão olhar para ela e dizer: ele não é o Cristo. Outros vão dizer: pode ser o Cristo. Outros vão dizer: que ele me prove que ele é o Cristo. Outros vão só zombar e rir e vão virar as costas. Mas alguns que ainda vão ouvir o Cristo, a fome e a sede da palavra de Deus está ali, naquela cruz. E sobre aquela cruz a gente vai andar. Não existe outro lugar em que eu e você nos encontrem, porque toda a justiça de Deus está na cruz, e todo o amor de Deus, o mais pleno amor de Deus, também está na cruz. Não existe nenhum outro lugar, porque ali a Bíblia diz que quando Cristo morreu e Ele expirou, entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que no mesmo momento o véu do templo se rasgou, o acesso a Deus, de novo ao jardim do Éden, a árvore da vida, foi nos dado novamente na morte de Cristo. Essa morte abre verdadeiramente um padrão, irmão, para nós. E esse padrão é: temos acesso novamente a Deus. Podemos nos encontrar com Deus. Deus nos encontra na cruz. Deus nos encontra em Cristo. Não mais com ira, irmãos, porque a ira dele, ele desferiu ao seu filho. Agora ele nos encontra com amor, porque quando ele viu o Cristo, nossos pecados nele, ele virou as costas, abandonou o filho, mas ele virou as costas para o filho e se virou para nós. Por isso, amados, nessa tarde, eu quero que você entenda que hoje a gente está em Cristo, o templo de Deus, e é na cruz que a gente vai decidir a nossa vida. Porque no momento mais difícil que tu estiveres passando, olhe para essa cruz, porque é ali que decide toda a história da nossa alma, irmãos. Toda a história da nossa alma é decidida ali naquela cruz. Quando estiveres nos lugares mais festas dessa terra, no tempo de maior prosperidade que vier sobre a tua vida, no lugar mais abençoado que tiveres, olha para a cruz, porque ela vai decidir o rumo da tua vida. Ela vai decidir. Porque a nossa vida, irmãos, ela está sendo decidida e foi decidida na eternidade. Só que eu e você caminhamos na perspectiva do presente, não na perspectiva da eternidade. Sonhamos, imaginamos e almejamos entrar nessa eternidade que Deus separou para nós. Mas se nós olharmos para essa cruz e olhar para ela por um vento muito distante, e olhar as riquezas que nós temos, as coisas boas ou as coisas tão ruins que estamos passando, e de alguma maneira essa cruz ficar tão distante, tão embaçada que nós não consigamos ver, você pode entender que você está caminhando sozinho neste mundo. Você está no templo e ainda não se encontrou no altar onde Cristo está crucificado. A cruz, porque o templo era tão bonito, irmãos, tão bonito, tão belo. As pessoas olhavam ao redor, olhavam. Foi isso que os discípulos disseram: está vendo essas construções, Senhor, tão bonito. O templo só existe para uma única coisa: existe um altar em que um sacrifício tem que ser pago, porque a beleza está a se encontrar com Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Qualquer outra coisa, irmãos, que a gente olhe no templo, que a gente vislumbre dentro das obras de Cristo, das coisas boas que Ele nos concede nessa terra, é olhar para a periferia e não para o centro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz uma palavra e que nós devemos guardar no nosso mais profundo do nosso coração.
uma única coisa que me importa é a cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para este mundo. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. A gente pode celebrar, revisar, relembrar tantas e tantas vezes tudo o que aconteceu. Você já parou para pensar quantas Páscoas você já passou? Quantas sextas-feiras da paixão você já vivenciou? Mas existe um único ponto em que a gente tem que sempre lembrar: aonde nós estamos? Estamos na cruz ou não estamos? Estamos na cruz, levando a cruz, ou de algum modo nós estamos guardando essa cruz em algum lugar, e quando eu estiver precisando, eu lembro dela e vou pegá-la. Quem faz isso esqueceu dos seus pecados e achou que eles já foram totalmente pagos, e esqueceram que o pagamento, ele é eterno, mas ele é contínuo. E o pagamento contínuo leva-nos a gente a viver numa vida de obediência a Cristo e uma vida de santidade a Cristo, para que em todo tempo a gente possa servir o Cristo e dizer como Ele: meus pecados foram todos perdoados naquela cruz. E ali é o que basta. Ali é o que basta. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.